Nós somos movidos a este lugar. A palavra de Deus diz que Ele gera em nós o querer e o agir. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Isso é muito bom, irmãos. É muito bom porque nós não estamos aqui porque o nosso irmão nos trouxe. Por mais que nós amemos o nosso irmão que está aqui conosco hoje, por mais que sejamos amados por ele, todos nós somos limitados, somos falhos. Nós não somos o motivo desse momento tão especial e tão sublime. O motivo é Jesus Cristo, aquele que nos resgatou, nos tirou de um império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Também estou muito feliz nessa noite e abro um parêntese aqui antes da mensagem para falar da chegada da Elisa. Que bênção! Glória a Deus! Para todos aqueles que formaram um time, esperando um homem, Danilo ainda está com a camisa azul. Vai vir Elisa, vai ser o próximo. Deus tem nos agraciado também com esta dádiva, esse presente maravilhoso. A chegada da Elisa. Nós louvamos a Deus por essa bênção, também pela oração dos irmãos em favor desse período de gestação da Lúcia. Louvamos a Deus. Queridos, sem maiores delongas, o Salmo 37, versículo de número 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É um salmo muito conhecido nosso, já lemos e já ouvimos tantas vezes. E eu gostaria de, juntamente com esse salmo, e mais algum texto bíblico, discorrer por alguns minutos da palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Indo no original hebraico, eu descobri que o radical do verbo agrada-te é usado em outros momentos da Bíblia também. Um que me chamou muito a atenção é que ele é usado para com Enoque. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, o interessante é que ele usa, o original hebraico usa o mesmo radical de agrada-te. Agrada-te do Senhor está presente nesse versículo que lemos, e o original hebraico de agrada-te está presente na expressão que diz que Enoque andou com Deus, nos ensinando uma coisa muito importante nessa noite. A princípio, agradar-se de Deus está diretamente ligado em andar com Ele, de modo que é impossível agradar-se, satisfazer-se e deleitar-se no Senhor sem andar com Ele. Para que haja a ação desse verbo, é necessário a ação do outro também. Eu só posso me deleitar no Senhor, me satisfazer no Senhor. Deus só pode me ser suficiente quando eu ando com Ele.
Eu preciso andar com Deus para que Ele seja suficiente a mim. E a partir disso, meus amados, nós queremos aprender alguns princípios, alguns fundamentos espirituais, dos quais nós podemos nos valer para a nossa vida e nossa caminhada cristã. Um ensinamento, um entendimento que tiramos daqui é que para que haja satisfação em Deus, eu preciso, antes de tudo, me esvaziar de qualquer outra coisa. Para que Deus me seja suficiente, eu não posso estar me satisfazendo de outras coisas. A força deste verbo, agradar-se, deleitar-se no Senhor, é tão forte que ela nos convida a um enchimento de Deus. Se satisfazer é se encher até transbordar. Satisfazer-se do Senhor é encher-se dele até transbordar. Não há satisfação naquilo que fica pela metade. Sim ou não? Aquilo que nos enche pela metade não nos satisfez. Lá em casa, a Eulália tem um costume de dizer assim, depois que come, ela diz assim: eu não estou cheia, mas eu estou satisfeita. Estou satisfeita. Poderia até comer mais, mas eu já estou satisfeita, tá bom. Quando nós entendemos acerca de satisfação, é fácil compreender que aquilo que nos satisfaz é algo que transborda em nós. Nos satisfazemos porque não há mais espaço vazio. E olha, querido, como isso é importante na vida espiritual. Quando nós dividimos a nossa vida, o nosso coração com outras coisas, não há como ficarmos satisfeitos de Deus. Não há como haver enchimento, nem muito menos transbordar de Deus, porque o espaço está ocupado também com outras coisas. Se há mais coisas em mim, ocupando o lugar e o espaço de Deus, Deus não tem como me preencher. Há uma divisão de espaço com Deus. E isso nos impede de viver o texto bíblico. Esse texto, há muito tempo que me chamava a atenção e me gerava incômodo. Algumas vezes, há um bom tempo, eu até preguei sobre o texto, mas eu confesso que eu não compreendia o texto em sua profundidade, porque eu sentia que ainda havia uma mensagem aqui que eu não compreendia. E eu pedia muito a Deus: eu quero entender, Senhor, o que é que o Senhor ensina nesta palavra. Agradar-se do Senhor, satisfazer-se do Senhor. Porque muita verdade é dita no nosso meio, na igreja, no âmbito. Hoje pela manhã se dizia na escola bíblica dominical que nós estamos vivendo num tempo muito louco, muito corrido, é um tempo muito cheio de coisas. Nós temos compromisso com muita coisa e envolvidos com muita coisa, e todo esse envolvimento e todo esse comprometimento com a vida secular preenche também o espaço de Deus em nossa vida. Toda essa vida cheia, corrida que nós temos, acaba por nos encher também em nós aquilo que não era para encher. É o tempo de Deus para conosco. Nós dizíamos como nós não temos dedicado um tempo a Deus. Dedicamos a tantas coisas.
temos tempo para tantas coisas, conseguimos tempo para tudo. Mas uma pergunta que ficou hoje de manhã foi: e o nosso tempo com Deus? Temos tido um momento com Deus? Temos tido um tempo com Deus? Muitas vezes esse tempo está sendo preenchido também com nossos compromissos, nossos afazeres. Conseguimos tempo para tudo. E no final disso nós estamos cansados, queremos descansar, dormir, e nós não temos um tempo com Deus. Nós vamos preenchendo o espaço dele, preenchendo o tempo, preenchendo ou substituindo o momento da oração, substituindo o momento da leitura bíblica, porque hoje é muito fácil a gente pegar um vídeo que mandam para a gente no WhatsApp, e a gente acha que está se enchendo com o vídeo que traz alguma mensagem, e a gente deixa a Bíblia de lado. A gente começa a substituir princípios e valores por outras coisas. E aí voltamos para aquele entendimento da satisfação. Nunca estamos satisfeitos. Sempre nos falta alguma coisa. Porque aquilo que tem nos preenchido não é somente Deus. Deus não tem sido suficiente em mim. Quando Deus não é suficiente em mim, porque outras coisas estão ocupando o lugar dele, eu não tenho como estar satisfeito, transbordante da sua palavra. Mas, amados, ou melhor, a pior coisa que ocupa o lugar de Deus no nosso coração é o pecado. Infelizmente, muitas vezes, aquilo que está enchendo e preenchendo o coração é o pecado. Aí não tem nada de Deus. E para falar sobre isso, eu quero voltar a um texto bíblico lá no livro de Josué, no capítulo 7, versículos 12 e 13, quando acontece um fato lá, que o povo entra numa peleja, numa batalha. Deus acabara de lhes dar uma vitória, eles haviam conquistado uma cidade, e agora vão conquistar uma segunda cidade, mas por incrível que pareça, a cidade que eles tinham acabado de conquistar era mais forte do que a segunda. A segunda cidade era uma cidade fraca. Eles foram lá, olharam a situação, voltaram para Josué e disseram assim: nem precisa mandar o exército todo, manda uns 2 ou 3 mil homens apenas, porque lá vai ser fácil para a gente vai conquistar rápido. Afinal de contas, Deus acabou de nos dar uma grande vitória, esmagadora vitória. Agora a gente vai conseguir conquistar rapidamente essa outra cidade aí. E Josué então manda 3 mil homens para aquela guerra, e eles voltaram correndo, derrotados. 36 homens morreram e eles fugiram da mão do inimigo. Pensaram que seria mais fácil, porque o inimigo era mais fraco, e voltaram corridos e derrotados da batalha. Josué procura entender aquela situação buscando a Deus. Corre para Deus, pergunta a Deus, e Deus vai dar a resposta a Josué. Capítulo 7, versículo 12, diz assim, no livro de Josué: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, porque viraram as costas eles viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, não desarraigardes a maldição do meio de vós. Levanta-te, pois, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldição há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos.
até que tireis a maldição do meio de vós. Aquela vitória que parecia tão fácil, aquela conquista que parecia tão fácil para o povo de Deus, se transformou numa grande derrota para eles. E o motivo foi: havia pecado no meio do povo. Não havia satisfação, não havia Deus no comando, Deus no controle. Irmãos, esse texto nos remete a uma coisa chamada de pecado escondido, oculto. Ninguém sabia, ninguém estava vendo, estava oculto aos olhos do líder Josué. Os guerreiros não sabiam do que estava acontecendo, foram para vencer e voltaram derrotados. Até que Deus agora chama eles e diz: vocês não irão vencer os seus inimigos, porque há maldição, anátema, há pecado no meio de vós. Enquanto houver, não há vitória. Perceba que não há satisfação naquele propósito que eles se colocaram. A batalha, a vitória, o triunfo deu errado, falhou, houve derrota, porque havia pecado, porque havia maldição no meio deles. Até que no decorrer desse texto se encontra pecado escondido no meio do povo. Um dos guerreiros, um dos soldados de Israel, houvera desobedecido a Deus. Ele pegou, ele subtraiu objetos para si que ele não deveria, que Deus disse que não podia. Ele pegou e ele escondeu na sua tenda aquilo que Deus disse que não podia. Olha, irmãos, não pode haver satisfação onde há pecado. Não pode haver deleite no Senhor onde há pecado. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, nós pensamos nesse texto bíblico para entender que quando anda-se com Deus, quando há satisfação, quando há deleite, quando agrada-se do Senhor, aí a vitória é certa, a promessa para quem anda com Deus. Se nós aplicarmos esse conceito no texto que nós lemos, nós poderemos dizer que anda com Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Há uma promessa para aquele que anda com Deus. Há uma promessa para quem transborda de Deus, para quem se satisfaz no Senhor, para quem se agrada do Senhor. A promessa é: Ele fará o desejo do teu coração. Para que se cumpra essa promessa, há uma condição muito importante. E eu gostaria de nessa noite dar um testemunho para os irmãos. A partir desse entendimento bíblico, desses dois textos bíblicos, eu gostaria de dar um testemunho para os irmãos que me ocorreu há alguns meses e eu orava pedindo a Deus um momento, oportunidade de fazê-lo. E eu creio no Senhor que nesse momento, esse é o momento oportuno de dar esse testemunho. Numa certa noite, numa madrugada, nós estávamos dormindo e Deus ele me incomodou para orar. Um pouco antes das 3 horas da manhã, Deus me despertou para orar e eu não quis levantar para orar. Eu relutei, estava frio, eu não quis levantar. Eu fiquei com preguiça de levantar. E Deus me desperta mais uma vez. Seguidamente, a segunda vez, Deus me chama para orar. E eu pensei assim: olha, está tão frio. Eu vou orar, mas eu vou orar deitado mesmo. Eu não vou me ajoelhar, está muito frio. Eu vou ficar deitado e vou orar aqui no meu cantinho. Quando eu pensei em fazer isso, e
e queria começar aquela oração do sono, né? Mas me veio uma vontade terrível de ir no banheiro. Eu não estava sentindo nada até então. E aí, aquela vontade grande de ir no banheiro. Parecia que eu estava há um dia já sem ir no banheiro. E eu fui obrigado a me levantar. Eu tive que me levantar. Me levantei, fui ao banheiro e eu já entendi que era sério. Disse assim, agora eu vou orar. E eu me ajoelhei para orar. E querendo começar aquela oração, Senhor Deus, vou pensar em quem vou apresentar ao Senhor. E Deus, Ele falou comigo naquele momento. Porque Deus não queria me ouvir falar, mas Deus queria falar comigo naquele momento. E Deus, Ele me deu naquele momento uma visão. Eu me ajoelhei para orar na minha cama. E Deus, Ele me mostrou algumas coisas. Me mostrou algo. Que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Deus me mostrou um objeto. Era uma forma de gelo. Uma forminha de gelo. Eu comecei a ver uma forma de gelo. Embaixo de uma torneira de água, um bico de água descia e começou a encher aquela forma. Só que aquele ponto de água, aquele bico de água, descia apenas em uma comporta da forma de gelo. Ela descia em uma comporta, e daquela comporta que ela enchia, ela ia transbordando e enchendo as outras. Amém? Estão entendendo? Amém? E eu não entendi aquilo. E eu perguntei a Deus, Senhor, o que é isso? Eu não estou entendendo, eu quero orar. E o Senhor disse assim, preste atenção no que sobe com a água que enche as comportas. E eu via subir poeira, pó, sujeira. A água descia na comporta, e quando ela enchia a comporta, subia sujeira, poeira. E ela ia jogando fora, e aquela sujeira ia saindo, limpando aquela comporta, a água entrava na outra, enchia a outra, limpava aquela comporta de gelo, ia limpando todo aquele objeto. Ele todo ia sendo limpo do pó que tinha, da poeira, da sujeira que tinha. Ia sendo cheio. Ele ia sendo cheio por completo. E Deus então fala comigo e diz assim, lembra do momento que você pediu para entender agradar-se de mim? Agradar-se de mim é limpeza, enchimento e transbordar. Não há uma mágica, não é um momento, irmãos, não é um evento, não é um momento de êxtase aqui no louvor, ou na mensagem, ou num congresso que a gente participa, que a gente diz assim, eu estou satisfeito, eu estou deleitado no Senhor. Não, deleitar-se no Senhor, agradar-se no Senhor, primeiro exige de mim limpeza, porque Deus não pode encher aquilo que está sujo. Deus não divide lugar com pecado. Deus não divide lugar com a sujeira. Os entulhos precisam ser jogados fora. A sujeira precisa ser lançada fora para que Deus tenha lugar e espaço no meu coração, na minha vida, na minha casa. Eu fico pensando, Senhor,
Acã escondeu debaixo da sua tenda coisas que ele não deveria esconder. Ele guardou alguma prata, 600 gramas de ouro e uma túnica babilônica. E ele disse assim: eu me atraí, eu senti desejo pela beleza da túnica, pelo ouro e pela prata. E eu peguei, escondi, guardei. E eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que é que tem me atraído? O que é que tem chamado minha atenção e tem estado escondido no meu coração, na minha casa, na minha vida, na minha família? Coisas que trazem maldição, coisas que trazem derrota para mim, derrota para os meus, porque lá morreram 32 homens, 32 famílias precisaram enterrar os corpos por causa da desobediência de um só. Porque todo um exército voltou envergonhado, irmãos. Não foi só o exército de Israel que foi envergonhado na derrota daquele dia, mas o nome de Deus foi envergonhado por causa de pecado escondido, coisas ocultas. E na visão, quando eu via o pó subir, nas comportas, Deus disse assim: o pecado tem que aparecer, precisa sair daí de baixo, precisa ser limpo. Se ele ficar escondido, ele não sai. Pecado não pode ficar escondido. Pecado tem que sair da minha vida, da tua vida. Mas uma coisa limpava aquele pó: era água. E Deus me mostrou uma coisa. Ele disse assim: perceba que o objeto não se move. Quem se move sou eu. O mover de Deus limpa, irmãos. O mover de Deus limpa. Nós precisamos movimentar a palavra na nossa vida. Nós precisamos movimentar a oração na nossa vida. É preciso que haja esse mover em nós para que haja limpeza. Porque há pecados que estão arraigados, fincados. E eu vi mais coisas, eu vou te dizer o que foi que eu vi mais. Aquela comporta já ia sendo toda cheia, a forma toda cheia, todos os partimentos daquele objeto iam sendo cheios de água e limpos. Eles iam sendo limpos, iam transbordando, um enchia o outro, até que tudo ia ficando cheio. Porém, no final daquele objeto, eu percebi algo diferente. No meio, na última fila, na coluna do meio, a água não entrava, se dividia. A água que vinha preenchendo todo o objeto, quando chegava no meio, na última comportazinha, ela se abria e ela não entrava naquela. Ela estava fechada. E eu olhei para aquela parte e eu vi que ela estava selada. Eu disse assim: Senhor,
o que é isto? Por que este selo? E Deus falou assim para mim: para que serve um selo? Veio-me duas respostas, dois pensamentos, dois entendimentos naquele momento. Primeiro foi que eu vi uma caixa de isopor toda rodeada de fita. A primeira ideia que eu tive de selo foi uma caixa de isopor toda coberta de fita adesiva. Quando as pessoas fazem isso para dar mais durabilidade ao objeto, ou talvez para conservar mais o calor, a temperatura interna. Sela a caixa, sela. A primeira coisa que me veio foi uma caixa selada. E você não vê a cor da caixa, você só vê a cor da fita. Ela está toda fechada. Não entra nada externo. O selo serve para isso. O selo é para não permitir que saia nem entre. No caso da caixa de isopor, é temperatura. Para não entrar temperatura, nem sair temperatura. A segunda coisa que me lembrou, ou que me veio na visão naquele momento sobre selo, foi um selo desses que a gente não conhece mais, não usa mais, mas que era usado antigamente. Selo de carta, por exemplo. Colocava a cera e selava. Para quê? Para ninguém abrir. Para identificar. Foi a segunda imagem que eu vi. E o selo serve para isso. O selo é para dar propriedade. Um selo serve para dar propriedade. Está selado aqui com o anel do rei. De quem é essa carta? É do rei. Você entende isso? Sim ou não? Se está selado é porque você não pode mexer. É porque não pode entrar nada. É porque alguém é dono. Está selado. Tem um dono. E eu perguntei, Senhor, por que essa parte está selada? Por que não pode entrar água? Por que a água não pode limpar ali? O que acontece nessa parte? E Deus me dizia da seguinte maneira, irmãos: existem áreas na vida que podem estar seladas. Existem áreas na vida, irmãos, que se deu tanta autoridade, delegação a Satanás, que ele tomou conta. Às vezes é o casamento. Eu não estou aqui chutando se existe na sua vida e que área é. Não. Estou dizendo que existem áreas na vida e que pode ser o casamento ou outra área que se deu autoridade a Satanás nessa área, ou verbalizando, ou em atitudes. Como pastor? Você quer ver uma forma de dar autoridade, delegar a Satanás áreas da vida, irmãos? É conversas indevidas. Conversas indevidas, por exemplo, no trabalho. Com aquela amiga de trabalho. Ou com aquele amigo de trabalho. Conversas indevidas no WhatsApp. Você é casado, irmão? Você é casada, querida? Palavras e atitudes autorizam Satanás a entrar,
tomar conta e selar áreas da vida. Às vezes as nossas palavras e as nossas atitudes delegam a Satanás autoridade sobre nossos filhos. Nós tínhamos uma vizinha lá na Paraíba, que o menino dela, ela teve o primeiro filho, e por ódio do pai do menino, ela amaldiçoava ele todos os dias, muitas vezes, no meio da rua. Todo mundo via aquilo. Mas ela dizia tudo de ruim com o menino. Ela expressava todo o ódio que tinha do pai do menino no menino. Dizia assim: você é o diabo. Você não presta. Você é um condenado. O menino, ela deixava ele no terraço, às vezes ele saía e ficava na calçada, e então era o motivo dela fazer isso. Qualquer motivo. Aquele menino cresceu. E eu que presenciei essas coisas, depois presenciei ele já nos seus 13 anos, mais ou menos, com a mão levantada para dar nela. Lembro-me de uma cena que ele disse assim: entre em casa agora, eu quebro você de pau. Porque haviam maldições lançadas, foi delegado a Satanás selar aquela área da vida da mulher, que era o seu próprio filho. O segundo, quando nasceu, ela teve medo de que acontecesse, de que ele ficasse igual ao primeiro. E sabe o que foi que ela fez? Ela pegou o menino quando nasceu, recém-nascido, e levou para um curandeiro lá. Curandeiro, rezadeiro, é um monte de coisa que o homem é. E ela consagrou o menino. O menino, ele cresceu ainda criança, primeiros anos de vida, já desenvolvendo trejeitos homossexuais. Até hoje. Porque houve delegação, autoridade dada a Satanás. O que eu estou querendo chamar a sua atenção nessa noite é para que você tenha cuidado com o que você fala, como você fala, o que você faz, para não dar autoridade a Satanás, ao reino das trevas, na tua vida, em nenhuma área da tua vida, nem ao teu casamento, nem na vida dos teus filhos, nem nas tuas finanças. Nem no teu ministério. Porque quando Satanás ele chega para matar, roubar e destruir. Satanás não é delicado. Ele vem para destruir, irmãos. É para não deixar nada mais entrar. É para mentir, dizendo: é meu. Na continuidade da visão, eu disse assim: Senhor, não tem jeito. Essa área selada não tem jeito. E agora? Ele disse: tem, porque o selo é mentiroso. O selo de Satanás é mentiroso. A palavra de Satanás é mentirosa. Ele diz assim: é meu, eu cheguei, tomei conta e é meu. É mentira. Porém, irmãos, a outra pergunta foi assim: como faz para quebrar esse selo? Como faz
Senhor, para que a água entre, para que o Senhor movimente-se e limpe esse lugar. E Deus disse assim: existem coisas, existem áreas que para serem quebradas, para serem limpas, é necessário que haja um martelo e uma talhadeira. Então somente um martelo e uma talhadeira para quebrar esse selo, essa superfície que não penetra a água? Sim. Sabe o que é que um martelo e uma talhadeira faz, irmão? Ele despedaça, dói. Tem coisa que precisa ser quebrado. Sabe, irmãos? Tem coisa que a gente vai orar, vai clamar ao Senhor, Deus vai limpar, Ele perdoa os nossos pecados. O sangue de Jesus, Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Deus perdoa. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para nos lavar de todo pecado, toda iniquidade. Mas eu preciso tomar posição. Não adianta dobrar os joelhos aqui, pedir ou clamar a Deus pelo sangue de Jesus na minha vida e perdoar os meus pecados, e amanhã eu chegar e fazer as mesmas coisas. Precisa ser quebrado, ser desfeito. Existem relacionamentos que precisam ser quebrados, porque eles estão debaixo de maldição. Eles são um caminho para Satanás bagunçar. Existem portas abertas que precisam ser fechadas. Portas abertas para o pecado, irmãos. Às vezes elas estão na palma da mão. Tá aqui. Porta aberta para o pecado, na palma da mão. Que são bonitas, atrativas. Elas são como a capa babilônica que Acã tomou para si. É agradável aos olhos. Mas elas são maldição para a tua vida, querido. São maldição para a tua casa, para a tua vida espiritual. Imagine como deve ser difícil pegar aquilo que é tão bonito, tão agradável, e jogar fora. Dizer assim, eu não vou mais ficar. Esse tipo de relacionamento não agrada a Deus. Esse tipo de conversa é muito prazeroso, mas ele não agrada a Deus. Eu não posso me agradar do Senhor, me satisfazer do Senhor, me deleitar no Senhor, enquanto essas coisas estiverem na minha vida. E algumas delas precisam de martelo e talhadeira. É duro, é difícil, corta, dói, mas é necessário. Porque aquele objeto não podia estar satisfeito de água enquanto aquela parte não estivesse também cheia. Você ia olhar para 12 compartimentos, ia ver 11 cheios, mas um não. O objeto não estava satisfeito. Então não adianta eu achar que está tudo muito bem na minha casa, tudo muito bem com meus filhos, muito bem com a minha finança, minha saúde, menos aquele momento que eu estou só, com o meu celular, com o computador, onde Satanás tem trabalhado sutilmente, impedido que você se agrade do Senhor, que você ande com o Senhor, que você se preencha do Senhor. Para finalizar a visão, Deus mandou quebrar aquele selo. Eu quebrei aquele selo, espedacei aquele selo. A água
encheu o selo, a comporta, jogou fora o entulho, jogou fora a sujeira, e o mover da água foi limpando aquela última comporta, até que toda a água estava limpa. E Deus disse assim: agora olha para fora do objeto. E quando eu olhei para fora do objeto, eu vi a água ia derramando. A água ia transbordando do objeto. E Deus me trouxe um texto bíblico, profético para a minha vida naquele momento e profético para a tua hoje, porque essa palavra está sendo transmitida para você. A palavra, o texto bíblico que Deus me deu no momento que eu vi a água sendo transbordando para fora daquele objeto, daquela forma de gelo e molhando aos arredores dela, a palavra que me veio à mente é uma que está no livro do profeta Isaías, que diz assim: assim como a chuva rega a terra, produzindo pão para o que come e semente para o semeador, é a minha palavra, a palavra que sai da minha boca. Olha, querido, existe projeto de Deus. O alcance da presença de Deus, o alcance do transbordar de Deus na minha vida, é para alcançar outros, é para gerar vida. A água que derrama ali, a água que transborda ali, é para gerar vida, querido. Quando estou cheio de Deus, transbordando de Deus, porque não há outra coisa em mim, a água há de transbordar, o mover de Deus há de transbordar e gerar vida fora. Gerar vida onde não tem vida. A presença de Deus gera vida, querido. Primeiro ela gerou vida dentro de mim. Primeiro ela gerou vida onde havia morte, onde havia pecado, onde havia selo de Satanás, mentiroso, mas estava lá impedindo o mover de Deus por completo. Primeiro ela gera dentro de mim. Esse mover da água primeiro em mim. E a partir de mim, a água continua se movendo, gerando vida fora de mim. Há muitas pessoas para serem alcançadas a partir da minha e da tua vida. Há muita gente precisando ser alcançada a partir da minha e da tua vida. Mas isso só pode acontecer quando primeiro este mover for no meu coração, no teu coração. Quando nós entendemos esta visão, quando entendemos esta revelação de Deus para nossas vidas, uma das coisas que nós estabelecemos na nossa casa foi que nós teríamos um momento de oração em família diariamente. Nós não iríamos ocupar mais todo o nosso tempo. Nós tínhamos um costume, pastor, quando havia qualquer folga à noite, algum dia da semana à noite que não tivesse faculdade, igreja, alguma coisa, a gente armava a sala com colchão e ia assistir Netflix. E ocupávamos nosso tempo com várias coisas. O tempo que nós tínhamos livre, a gente achava que nós merecíamos descansar, família. Lógico que nós merecíamos. Nós trabalhamos e merecemos. Porém, irmãos, isso não pode ocupar o Deus na minha vida e na minha casa. E nós colocamos, olha, toda noite, quando eu chego da faculdade, por volta das 11h30 da noite, para meia-noite,
nós nos reunimos na minha casa e nós oramos. Eu gostaria de dizer a você que muitos de vocês estão debaixo dos nossos joelhos. Nós temos intercedido pela sua vida, temos intercedido pela sua vida, pelo seu ministério, temos intercedido pela vida dos irmãos. Irmãos, nós temos vivido milagres. Temos vivido, eu não tenho outra palavra para dizer a partir desse momento que a oração em família passou a fazer parte da nossa agenda. É um desafio difícil, mas é muito difícil. Além da dificuldade do cansaço de um dia de trabalho, estudo, tarde, querendo dormir, isso daí até que a gente venceu mais fácil, né? Mas as circunstâncias que começaram a surgir foram de muita dificuldade, muita dificuldade. Até que o Senhor nos deu uma palavra. Ele disse assim, olha, nós dizemos assim, Senhor, nós precisamos de milagres, nós estamos vivendo um deserto. Nós estamos aqui clamando todos os dias, todas as noites, em família, nós estamos clamando, e nós estamos num deserto. Nós precisamos que o Senhor nos socorra nesse deserto. E Deus nos deu uma palavra dizendo assim, o bom do deserto é que você só vive milagre. Fora do deserto, você tem condições de prover. Fora do deserto, você corre, providencia e resolve. No deserto, você faz o quê? No deserto, você só tem a Deus. É milagre sobre milagre. E Deus tem nos dado grandes oportunidades de gerar vida, irmãos. Grandes oportunidades de alcançar vidas. Pessoas que nós não conhecíamos, não fazíamos ideia sequer da sua existência. Nesse período, Deus tem colocado debaixo dos nossos joelhos. Deus tem colocado pessoas que Ele quer alcançar diante de nós. Desde um homem em um sinal de trânsito ali na João Wagner Way, até essa semana o dono da empresa que eu trabalho. Deus moveu as circunstâncias para que ele tivesse que... Eu ia fazer uma viagem a São Paulo, eu ia a São Paulo levar uma mercadoria, e ele precisava ir a São Paulo, estava agendado a ir a São Paulo, mas ele ia no carro dele, e o carro quebrou, e ele tinha que ir. Ele disse assim, eu vou ter que ir com você. E ele foi junto comigo no carro. Ele sentou no passageiro, começou a mexer o celular dele, e Deus falou para mim assim, hoje é dia de gerar vida. E eu fiquei ali pensando assim, como? Aí Deus disse assim, transborde. E eu comecei a conversar com aquele homem. E com poucos minutos ele já não se segurava mais. Ele dizia assim, eu preciso conhecê-lo. Tem muita gente precisando ser alcançada pelo mover de Deus, irmãos. Tem muita gente do teu lado que precisa ser alcançado por essas águas. O profeta Isaías, quando ele, nesse texto que ele diz isso, que ele diz que a água que rega a terra gera vida, no começo ele diz assim, vinde as águas, vinde as águas, vinde comprar e beber sem preço nem dinheiro, vinde.
Porque, irmãos, estas águas geram vida. Elas geram vida em você. Elas geram vida no teu coração, aonde está morto, aonde precisa ser gerado vida, onde tem lixo, onde tem entulho, estas águas geram vida. O mover de Deus gera vida. São águas vivas que geram vida na tua casa, nos teus relacionamentos, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho, aonde quer que tu estiveres, estas águas geram vida. Elas primeiro precisam gerar vida em você. Você primeiro precisa ser movido por essas águas, ser tratado por essas águas. Primeiro elas precisam tratar comigo. E a partir de mim, a partir do transbordar desta presença, do transbordar destas águas vivas, há vida para ser gerada. A vida para ser gerada na tua casa, nos teus parentes, nos teus filhos. A vida para ser gerada no teu esposo, na tua esposa, nos teus amigos. A vida, irmãos. Porque enquanto o diabo ele mente e ele vem para matar, roubar e destruir, João diz, ou escreve, dizendo que Jesus ele vem trazer vida. Vida em abundância. Agrada-te do Senhor. Anda com Deus. Anda com Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Ele assim nos abençoe, queridos. Amém. Louvado seja Deus.